Amém, queridos? Amém. Vocês estão com um boletim na mão? Amém? Amém. Glória ao Senhor. Amados, Deus tem trazido para nós esse ano uma palavra tremenda que tem entrado aos nossos corações, tem nos feito assim, tem nos levado a lugares onde nós, como seres humanos, achávamos que jamais poderíamos alcançar. Não é verdade? Às vezes a gente olha, até mesmo no início desse ministério aqui em Londres, eu olhava para ele e eu falava assim: rapaz, como é que vai ser isso aqui, né? Porque é difícil, viu? Montar uma igreja, é difícil a caminhada, é difícil a conquista, né? A consolidação, a edificação. E eu começava a olhar, eu falava assim: Senhor, se o Senhor não for à frente aqui, isso não vai dar certo não. Porque afinal de contas a igreja é dele, não é verdade, querido? Amém? Amém. É só o Senhor mesmo, né? E a gente passa, mano, Deus tem nos chamado esse ano a viver essa vida ilimitada nele. E às vezes a gente olha e a gente pensa até que, fala assim: como é que eu vou fazer isso aqui, né? Porque eu começo a olhar, querido, para a palavra de Deus, a profundidade da riqueza, do conhecimento, da sabedoria. E eu começo a olhar para a palavra e falo: rapaz, isso aqui é para valente, viu? É complicado esse negócio aqui. Você começa a caminhar, você fala assim: estou indo bem. Aí Deus vai e te leva a um nível mais alto, mais profundo. Aí você vê que você achava que estava indo bem, mas Ele te chama mais para fundo. Aí você vai. Aí você fala assim: agora beleza, estou aqui. Ele fala assim: tem mais. E tem mais. E tem mais. E tem mais. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. E muitas vezes, querido, no meio da caminhada a gente começa a olhar e a gente vê que nós dependemos completamente de Deus para tudo no reino. Eu particularmente, há uns anos atrás, eu consegui entender isso um pouco mais e vi que realmente no reino de Deus, querido, até para você ler, até para eu ler a palavra de Deus, eu tinha que depender dele, querido, senão eu ia interpretar humanamente a palavra. E a palavra não foi feita para ser interpretada. A palavra foi escrita para nos ser revelada pelo Espírito Santo. Amém, queridos? É o Espírito Santo quem traz revelação, porque a palavra tem a ver com algo espiritual. E algo que é espiritual, a palavra diz que a gente não pode discernir carnalmente, falando pela carne. Ela tem que ser discernida espiritualmente. Portanto, dependemos do Espírito Santo. E muitas vezes a gente passa a nossa vida, a nossa caminhada cristã, buscando o mover de Deus. Só que infelizmente o que tem acontecido em muitas igrejas hoje, querida, é que tem tido muito movimento de Deus. Que é isso, pastor? O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que movimento você faz em qualquer lugar. Você faz um show cristão, sabe? O negócio parece que não está fluindo na tua igreja. Aí você convida um cantor cristão para a tua igreja, aí enche. Ó, o negócio dá uma enxada. Veja bem que há um inchaço, não há um crescimento. O crescimento ele vem, querido, através da palavra. O crescimento ele vem espiritualmente, através da obediência. Amém, queridos? Amém. E o que acontece é que a gente vê um movimento. Eu escuto pessoas dizerem assim: amado, você vai na igreja tal, do pastor fulano de tal, que lá, querido, lá tem batismo do Espírito Santo. Aí a pessoa vai. Pasme, ela chega lá, querido, todo mundo cai no chão, menos ela. Deus não nos chamou, querido, para buscar movimento, nem mover de Deus. O mover de Deus, ele age. Só que a gente tem que entender como é que o mover de Deus age. Como é que o mover de Deus age? Através de quê? O que produz o mover de Deus? Porque o mover, querido, é uma consequência de algo que eu já venho vivendo, de algo que eu já venho praticando. Portanto, Deus se move ao meu favor. Amém? Glória a Deus. Amém.
E hoje, querido, o título da mensagem é justamente essa pergunta: o que produz o mover de Deus? O salmista no Salmo 33, o versículo 9 diz assim: porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. A gente olhando esse versículo parece uma coisa fácil, né? Parece uma coisa tão simples. Porque falou e se fez. Mandou e logo apareceu. A pessoa olha e fala assim: it's easy. Estou dentro. Mas, amado, muitas vezes nós precisamos, a gente entende que na nossa vida nós precisamos desesperadamente desse mover de Deus, desse auxílio divino. E aí, querido, o que acaba acontecendo é que começa a vir à minha mente: o que eu preciso fazer para que isso aconteça? O que eu preciso fazer para merecer o favor de Deus na minha vida? E aí, querido, o que acontece é que alguns começam a acreditar em algumas coisas. Alguns, querido, começam a fazer orações em cima de orações, em cima de orações, para ver se pelo muito falar eu sou ouvido, e Deus assim se move. E a palavra diz que não é pelo muito falar. Outros, querido, começam a fazer greve de fome, para ver se Deus se compadece de mim e se move ao meu favor. Querido, nada disso é bíblico, viu? E nada disso vai funcionar, porque sabemos, amado, pela Bíblia, que há certas condições para que a gente possa ter comunhão com Deus. Não tem nada a ver pelo meu muito falar. Não tem nada a ver com eu fazer greve de fome. Vou fazer greve. Senhor, se o Senhor não se mover ao meu favor, eu não leio mais a palavra de Deus, até o Senhor se mover. Querido, eu tenho um negócio para te falar: você está lascado, porque Ele não vai se mover isso aí. Deus não se move por causa dessas coisas. Você está entendendo, querido? Amém. Então, amado, há certas condições para tenhamos plena comunhão com Deus. E essas coisas, amado, a gente sabe que é arrependimento, é busca da face de Deus. A gente vê muita gente buscando as mãos. Nós vemos hoje igrejas buscando o que Deus pode me dar. Igrejas inteiras buscando o que Deus pode dar a eles. Só que o que acontece, amado, é que o que Deus pode dar é infinito. Não há limites para Deus. Mas Deus se move e Deus me dá de acordo com o que eu preciso e necessito. Você está entendendo, igreja? Amém, Amém, queridos? Amém. Então, amado, outra coisa é conversão genuína. É me converter realmente. Não é eu me convencer. Hoje em dia no mundo tem muita gente se convencendo, mas convertendo o seu caminho são poucos. Pessoas que abrem mão da sua própria vida, dos seus sonhos, para começarem a viver os sonhos de Deus, e para começarem a viver a vida que Deus tem preparada para eles, esses são poucos. Você está entendendo, igreja? Amém, queridos? Então, amado, preste atenção. O que acontece, querido, é que sabemos também o valor da oração, querido, concordante e perseverante, como também é preciso o momento do jejum. Tudo isso, amado, é um pacote. Eu não posso fazer uma coisa sem fazer as outras. Você está conseguindo entender? Eu não posso, meu amado, simplesmente orar uma vez, mas não me converter. Ou eu orar perseverantemente, como Daniel fez, mas não me converter ao Senhor, não entregar a minha vida, o meu caminho, meus sonhos, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, na mão de Jesus. Ou seja, é um conjunto de coisas. Amém, igreja? Amém. Porém, amado, a gente
sabe que para buscar comunhão com Deus precisa disso tudo. Mas o que é que de fato faz o Senhor agir ao nosso favor? É isso que eu quero tratar hoje. É justamente isso que nós vamos ver hoje. Amém, igreja? Amém. Então, amado, para começar, porque essa talvez seja a nossa grande pergunta, né? Mas para começar, amado, o que eu gostaria de ver é algumas considerações, alguns enganos que às vezes acontecem no nosso interior. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, querido, é que Deus, Ele não se move pela minha necessidade. Às vezes eu pego a minha necessidade, eu coloco diante de Deus e quero que Deus resolva aquela situação. Deus se move aqui porque eu estou necessitando. Deus não se move por causa disso. Deus não se move. Nós vamos ver até o final da palavra pelo que Deus se move. Amém, querido? Amém. Mas o que eu quero começar dizendo para vocês é que Deus não se move pela necessidade. A palavra fala, querido, que o Senhor Jesus, Ele, após ser batizado, Ele foi levado ao Espírito Santo para ser tentado no deserto. A palavra diz que Ele ficou 40 dias e 40 noites, e logo depois o que Ele teve? Fome. O que vocês acham? Fome é uma necessidade ou não? Amém, querido? Fome é uma necessidade, não é verdade? Olha só, querido, presta atenção. Mateus 4:2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Isto é uma necessidade, querido, real que Jesus estava passando. Mas antes da necessidade real, eu quero dizer para vocês que antes de buscar a solução da necessidade real, antes de eu buscar resolver a minha necessidade, eu tenho que pôr Deus em primeiro lugar. Jesus, Ele passa 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber absolutamente nada. A palavra diz e confirma que Ele teve fome, mas Ele não ficou igual um desesperado buscando comida. Pelo contrário, aparece um oferecendo a Ele e Ele recusa. Como é que eu entendo isso, querido? A pessoa passa 40 dias, 40 noites, fica com fome, aparece alguém, oferece comida e ele se nega. Vamos entender isso, querido, também? Amém. Preste bem atenção. Preste bem atenção nisso. Porque antes de eu entrar nisso, eu quero dar uma palavra a vocês. Porque eu gosto sempre de fazer um paralelo, sabe? Entre a palavra de Deus e o que a gente vive hoje. Mas preste atenção nisso. Às vezes, amado, eu fico desempregado. Isso é uma necessidade, sim ou não? Amém? Às vezes o meu casamento, querido, o que acontece é que ele está indo de mal a pior. Às vezes, querido, as minhas finanças estão indo por água abaixo. E aí, por causa disso, sabe o que eu faço? Eu não vou à igreja. Por causa dessas coisas, amado, eu não vou mais ao GE. Olha que coisa. Afinal de contas, eu estou necessitado. Por causa da minha necessidade, eu me encho de trabalho. Portanto, agora eu não tenho tempo, porque eu chego já quase na hora de ir para a igreja, ou quase na hora de ir para o GE, e por causa da minha necessidade, por eu estar trabalhando muito, agora eu estou muito cansado, não tenho tempo. Você viu onde é que Deus ficou? Em primeiro lugar veio o quê? Necessidade, não é verdade? Olha aí. E Deus ficou em quê? Segundo plano, querido. E Deus ficou em segundo plano. Com isso, querido, sabe o que acontece? O desânimo vem. Aí eu começo a não ler mais a palavra. E aí eu vou me afastando mais e mais de Deus. Deixa eu falar um negócio para você, igreja. Para começar a palavra. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Porque todas essas coisas
A provisão de todas essas necessidades já foram provisionadas na cruz do Calvário, querido, e já está à tua disposição. Amém. É só você e eu nos posicionarmos. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha só, querido, presta atenção. Falei anteriormente de Jesus, que ele se nega a receber o que foi oferecido a ele. Preste bem atenção, Jesus estava começando o seu ministério e tinha uma necessidade em primeiro lugar. E a necessidade, querido, era de propagar a sua mensagem, é de se tornar conhecido a fim de que a palavra pudesse chegar a muitos. E isso era uma necessidade real e compreensível. Só que, querido, da mesma forma, ele tinha a missão de tomar de volta das mãos do diabo tudo o que Adão tinha entregue, querido, no Éden. Tudo que Adão tinha entregue ao diabo com o seu pecado, que na verdade, querido, não foi entregue, foi roubado, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Você está entendendo, querido? Amém. E esta era uma necessidade central, e sem o atendimento dela, toda a missão estaria comprometida. Se Jesus aceita a oferta do diabo de se alimentar naquele momento com que ele estava oferecendo, toda a missão pelo qual Jesus tinha vindo estaria comprometida. Você está conseguindo entender, igreja? Deixa eu me explicar melhor. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem uma missão para a tua vida e para a minha. Cuidado com as ofertas, para que isso não venha comprometer o que Deus tem preparado para você, querido. Amém. Você está entendendo, igreja? Amém? Amém? Porque presta bem atenção. Após Jesus se negar tudo o que o diabo ofereceu, sabe o que acontece? Um anjo aparece e serve-o. Olha, querido, afinal de contas, a provisão vem de quem, querido? Senhor. A provisão vem do Senhor, amado. A provisão vem do Senhor. Um anjo é enviado, querido, pelo Senhor e serve Jesus. Mas presta bem atenção, para que a gente venha entender algumas coisas. Porque o diabo, ele fala algo para Jesus, e Jesus responde ao diabo, se negando a aceitar o que o diabo estava oferecendo. Sim ou não? Amém. Amém? Só que a gente tem que entender o que Jesus de fato estava dizendo e o que o diabo estava oferecendo. Presta atenção. Tem um quadrinho aí no seu boletim, não tem, mano? Presta atenção. Na primeira tentação, na primeira pergunta, na primeira oferta do diabo, o diabo oferece para ele pão. O diabo fala para ele assim: Jesus, você está com fome, querido, você está 40 dias aqui e você precisa de pão. Você precisa comer. Você precisa suprir, querido, isso que vai acabar fazendo com que você fique fraco, você vai desfalecer aí no deserto. Jesus se levanta, querido. Jesus se levanta e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Nem só de pão viverá o homem. Presta atenção, o que o diabo estava oferecendo aqui era pão mesmo, sabia? Mas presta atenção, porque Jesus, ele adverte os discípulos dele com relação aos escribas e fariseus, e ele fala assim: cuidado com o fermento dos fariseus. Fermento serve para quê, querido? Para fazer o pão. Você está entendendo, igreja? Amém. Então, amado, cuidado com o alimento que tem oferecido para você no teu dia a dia. Você vem aqui, querido, Deus te provê um alimento espiritual, você sai daqui suprido. Só que você, querido, você tem que se alimentar durante a semana. Não é só aqui nos domingos. Eu sei que nós temos o GE no meio da semana também, mas não é suficiente. Nós temos que nos alimentar todos os dias. Você tem um livro, querido, na tua mão que foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Esse livro, querido, tem alimento para tudo que você precisa na tua vida. Tem alimento, querido, para tudo que você tem, suprimento para tudo nas nossas vidas. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Na segunda tentação, ele leva o Senhor Jesus no alto e fala assim: se atira daqui, querido. Se atira daqui porque está escrito que aos teus anjos
Dar a ordem para que eles te sustentem. Não, querido, presta atenção. Sabe o que o diabo estava falando para ele? Fala assim: Jesus, se você fizer isso, querido, você vai ficar conhecidíssimo. Sabe por quê? Você vai comprovar que a palavra não mente. Querido. Você vai se jogar, vai dar ordem aos anjos. Querido, as pessoas vão se prostrar diante de você. Você é o cara. Se Jesus fizesse isso, querido, Jesus tinha morrido. Porque seria um suicídio. Era essa a proposta do diabo para Jesus. Se suicida. E Jesus, conhecendo as artimanhas e conhecendo a palavra, ele diz assim, ó: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não posso fazer isso. Eu não posso tentar o Senhor meu Deus. Eu não posso tentar o Senhor meu Deus. Às vezes eu pego, querido, um texto fora do contexto e eu crio um pretexto, uma muleta para apoiar o meu pecado. Amado, Deus não trabalha dessa maneira, querido. Isso é tentar o Senhor teu Deus. Você está entendendo, igreja? Amém, querido? Amém. A terceira coisa, a terceira oferta do diabo, na verdade, é que o diabo quis fazer, falou assim: bom, se até aqui eu não consegui, eu vou fazer o seguinte, Jesus, vou fazer um acordo contigo, certo? Chega mais perto e vamos fazer um acordo aqui. Eu quero fazer um acordo com você. E o seguinte: você aceitando esse acordo, você não vai passar, querido, você não vai precisar passar por sofrimento nenhum. Você já parou para pensar no que você vai passar, queridão? Você vai passar, você vai ser preso, mesmo você vai ser traído. A traição causa um sentimento horrível no coração. Depois, querido, você vai ser espancado, você vai ser humilhado, depois você vai ser crucificado. As pessoas vão fazer chacota de você, querido. Então, para que passar por isso tudo, meu amado? Eu já estou te dando aqui de bandeja poder. Você não está querendo poder, Jesus? Então, estou te dando aqui, querido. Entrego tudo na tua mão, que você vai mandar em tudo. Não é isso que você quer, não é isso que você veio fazer aqui. Você não veio para ser Senhor, para mandar em tudo. Portanto, querido, eu estou te entregando tudo, mas tem um negócio aqui: você vai ter que se prostrar diante de mim. E aí Jesus responde a ele: só o Senhor teu Deus adorarás, e a ele prestarás o quê? Culto. O mais grave disso tudo, querido, é a distorção da palavra. Sabe o que o diabo faz? O mais grave disso tudo aqui é o diabo pegar a palavra e distorcer de uma maneira que, se nós não conhecermos, se nós não estivermos conectados com Deus, a gente cai na artimanha dele. Porque ele dá distorcida de tal maneira que parece que, mas não é. Você está entendendo, querido? É igual o Denorex, sabe? Parece, mas não é aquela coisa. Você está entendendo, querido? Amém? Amém? E aí o que acontece, amado? Como ele distorce a palavra, e aí começa que é onde o fim justifica os meios, e as necessidades estariam à frente da vontade de Deus. O que acontece é que as necessidades de Jesus iam ficar na frente da vontade de Deus. Deus enviou Jesus com um propósito. O propósito dele vir, pregar as boas novas, pregar o evangelho do reino, chamar alguns para ensinar esses a serem multiplicadores da sua vida e se entregar, querido, pela humanidade. A humanidade estava, querido, completamente arruinada, estava condenada. Jesus fala assim: a condenação vai cair sobre mim. Esse era o plano de Deus, querido. Se Jesus fosse atender às necessidades que ele estava tendo no momento, o que acontece é que o propósito de Deus não tinha se cumprido. Você está conseguindo entender até aqui, igreja? Amém, amém, queridos? Eu estou achando vocês um pouco amuados. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Será que é o calor que está fazendo o povo ficar mais molinho, é isso? Olha, tá todo mundo igual baiano, assim, sabe, dá uma moleza. Botar a rede aqui, pastor, para ver se a coisa melhora. Amém, queridos? Amém. Amados, então presta atenção. Eu quero começar a dizer para vocês o seguinte, prestem bem atenção nisso: que Deus, ele usa nossas necessidades para nos mover.
Deus, querido, usa as necessidades para tirar a gente da nossa zona de conforto. Você está conseguindo entender, querido? Às vezes eu estou ali, estou bem. Jesus estava bem tranquilão, querido. Jesus era carpinteiro, estava ali trabalhando com o papai, Josézão, sabe? Zezinho. Estava Jesus e Zezinho, você entende? Ele estava ali, querido, fazendo cadeira, mesa, aquela coisa tremenda. O negócio ia de vento em polpa, querido. Estava uma maravilha. Ele falou, estou bem aqui, querido. Deus tira, Jesus vem na direção de João Batista, se batiza. O Espírito Santo vem sobre ele em forma de pomba, uma pomba e pousa sobre ele. Ele sai dali e vai para o deserto. Passa fome, querido, 40 dias de situação. Tinha comida e bebida todo dia na casa dele. Depois, querido, ele passa por situações, querido, tremendas. Passa por coisas onde pessoas queriam prendê-lo, onde pessoas procuravam matá-lo. Depois de 3 anos de ministério, ele é pego e o propósito de Deus se cumpre. Mas Deus, querido, teve que fazer. Então Deus, querido, presta atenção. Ele não se move pelas necessidades, mas Ele usa a necessidade para nos mover, para nos tirar, querido, da nossa zona de conforto. A palavra fala de um homem de Deus, um profeta chamado Elias. Esse homem, querido, certa ocasião, ele ora para que parasse de chover na terra. Sabe o que aconteceu? 3 anos sem chuva, querido. 3 anos sem chuva. Mas presta atenção, quando ele ora para que parasse de chover, e aconteceu, porque assim Deus o fez, cumpriu com a palavra que Elias tinha dado. O que acontece é que Deus leva Elias para um riacho, querido, chamado Riacho de Querite, e bota ele lá do lado do riachozinho. Ninguém tinha água, porque não chovia, mas ele estava do lado do riacho. E Deus dá ordem, querido, a corvos, para que o servissem. Olha a provisão de Deus, amém? Elias estava bem ou não estava, querido, aí? Amém, querido? Amém. Depois de um tempo o riacho secou. E agora? Depois de um tempo o riacho seca. Mas por que, pastor? Por que, Deus, o riacho secou? O Senhor me trouxe aqui, agora o riacho seca. É porque, querido, Deus queria mover Elias. O que acontece é que Deus queria mover Elias, querido, para a casa de uma viúva. Para a casa de uma viúva, porque Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito naquele lugar. Deus tinha um propósito de mover Elias para aquela casa. E se o rio continuasse ali, Elias não sai do lugar, querido. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém, querido? Preste bem atenção. Deus, querido, certa ocasião, levanta Moisés. Moisés entra, querido, no Egito, liberta o povo, vem as 10 pragas. Moisés sai dali, querido, com o braço forte. Deus ali à frente da batalha. Eles vêm caminhando, querido. Quando eles chegam diante do Mar Vermelho, do obstáculo, o mar não se abre. E o mar ali. Preste bem atenção, querido. Deus queria que eles ultrapassassem. Deus queria que eles chegassem à terra prometida. Sabe o que Deus faz? Porque presta atenção, se a gente olhar para a palavra, depois da 10ª praga, o faraó dá uma ordem. Ele fala assim para Moisés: pode levar o povo, pode ir embora. Pode ir embora. O povo chega diante do mar. Sabe o que eles fazem? Acampam. E ficam ali bonitinho. Montam as cabanas, sabe? Parecia o acampamento dos jovens, aquela coisa tremenda ali. Sabe como é que é? Montaram ali as cabaninhas, ficaram tudo ali. Sabe o que Deus faz, querido? Deus permite que o faraó venha atrás deles para eles se moverem. E Deus estava falando assim: que, meu querido, eu não quero que você fique parado na frente do mar. Levanta, querido. Levanta e começa a marchar. Porque o que eu tenho para você é Canaã. O que eu tenho para você é uma terra que emana leite e mel. E para você chegar a essa terra que eu já prometi, desde Abraão, querido, o que acontece é que vocês têm que se levantar.
Presta atenção, igreja. Deus tem algo prometido para você. Deus tem um propósito para cumprir na tua vida. Deus tem, querido, um local onde nós vamos alcançar um dia quando Jesus não vier, quando vier nos buscar, que é a Nova Jerusalém. Mas presta atenção, não dá para ficar parado, igreja. Tem que se levantar, querido. Tem que se levantar e marchar. Tem pessoas que estão sentadas dentro de casa, estão perdendo tempo. Há uma multidão aí para ser conquistada, querido. Há uma multidão. Londres, querido, está entregue a Satanás. Pastor Júnior esteve aqui algumas semanas atrás, querido. Tivemos no centro de Londres olhando a quantidade, querido, a quantidade de demônios que existem, que estão instalados em Londres, mandando nessa cidade. E Deus está olhando e falando assim: o que é que vocês estão fazendo sentado no lugar de vocês, querido? Não, eu sou cristão, então está na hora da gente se levantar e começar a agir como? Jesus não ficou parado, querido. Jesus estava sempre andando. Jesus estava sempre andando, pregando o Evangelho, as pessoas aceitando ou não. Há uma certa ocasião onde Jesus, querido, está falando num sermão, ele está num desenvolver de uma mensagem, e o que acontece é que no meio da mensagem ele começa a dizer que ele é o pão da vida, dentre outras coisas mais. No final da palavra, as pessoas estavam escutando, olha e falam assim: mas isso é demais, isso aí também já é demais. Sabe o que Jesus fala, querido? Fala assim: é demais, querido, então pode ir embora todo mundo. Pode ir embora. As pessoas começam a ir embora. Ele olha para os discípulos e fala assim: o que vocês estão fazendo aqui? Pode ir embora com eles também. Mas se levanta um. O nome desse nome Pedro. Ele fala assim: para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Eu estava falando assim: Deus, se eu sair daqui, Jesus, eu vou voltar a ser pescador, vou morrer pescador, mas pescador de peixe. E eu quero me tornar esse pescador de homem aí que o Senhor falou desde o princípio, quando o Senhor me chamou lá. Deus te chamou, igreja, e me chamou para pescarmos homens, para vir buscar aquilo que se havia perdido. O que é que nós estamos fazendo, igreja? Estamos de braço cruzado, é isso? Quantidade de gente morrendo aí, querido, e nós estamos de braços cruzados. Nossa família, querido, precisando de Jesus, e eu não abro a boca para falar para ninguém. A pessoa no meu trabalho se separando, se divorciando, eu não abro a boca para falar para ele e falar assim: querido, existe um caminho, existe algo aí. Você está entendendo, igreja? Amém, queridos? Glória a Deus. Então Deus faz assim, querido. Deus usa a circunstância, como ele usou com Elias, como ele usou, querido, com o povo de Deus ao atravessar. Presta atenção. Sabe o que acontece, amado? Jesus entra no cenário. Jesus, após pregar, multiplicar a vida dele, na vida dos discípulos, ele morre, ressuscita, é exaltado, querido. E os discípulos vão para Jerusalém, são do alto, revestidos de poder, e começam a pregar o Evangelho em Jerusalém. Mas não era isso que Deus tinha. A ordem, vocês lembram qual era a ordem? Vocês lembram, querido? A ordem era pregar o Evangelho em todo canto. Começava num lugar. Na verdade, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Pronto, começa. Mas não parava aí. A Judéia, Samaria, até os confins da terra, não tinha limite. Sabe o que eles fazem? Eles ficam estagnados ali. A igreja fica, querida, estagnada em Jerusalém. Sabe o que Deus faz? Preste bem atenção. Faz César começar, querido, se levantar e começar a perseguir a igreja, para a igreja se movesse, para que hoje, querido, eu e você pudéssemos ter a oportunidade de estar escutando e recebendo o que a gente está escutando hoje, querido. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém, querido? Então Deus, ele não se move pelas necessidades, mas usa ela para nos mover.
para falar para a gente assim: levanta da tua zona de conforto, querido, porque um soldado que milita não se embaraça com o negócio dessa vida. Jesus, quando chamou, não chamou ninguém que estava sem fazer nada, querido. Portanto, ele jamais chamaria alguém para ficar no reino dele sem fazer nada. Você está entendendo, igreja? Amém, queridos? Há um quadrinho no seu boletim. Acompanhe comigo. Muitas vezes você está passando por algo desconfortável. Observe, consulte ao Senhor, dizendo o seguinte: Senhor, o Senhor quer me mover para algum lugar que eu não estou entendendo? Quando você entrar diante de uma necessidade, quando você entrar, querido, e se ver diante de um problema, começa a olhar e começa a orar e perguntar a Deus: Deus, será que o Senhor está querendo me mover para algum lugar e eu não estou conseguindo escutar, eu não estou conseguindo ver? Fala comigo, Senhor. Você está entendendo, igreja? Amém, amém, queridos? Amém. Agora tem uma coisa que Deus se move. E uma coisa e única que Deus se move. E isso é pela sua palavra. É pela palavra dele. É pela palavra dele que ele se move. Presta atenção, querido. Existia uma palavra acerca de Jesus. Deus falou por vários profetas que viria um que retiraria das mãos do diabo o que se havia perdido. E Deus foi fiel à sua palavra. Na necessidade de Jesus, querido, Deus cumpre com a sua palavra e traz provisão. Presta atenção, Mateus 4,11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Ali Deus trouxe a provisão do momento, mas havia algo muito maior. Olha o que diz Filipenses 2, 9 e 10. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Deus queria, querido, pegar Jesus e colocar nas regiões celestiais à direita de Deus, num lugar de honra. Você está entendendo, querido? E para isso, amado, Jesus não podia ficar perdendo tempo indo atrás das suas necessidades pessoais. Ele tinha que buscar e colocar em primeiro lugar as necessidades de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Amém, queridos? Amém. Muitas das vezes olham para essa palavra e acham, e ficam pensando assim: puxa vida, como é bom, né? Jesus foi exaltado. E aí começam a escutar que Deus também quer te exaltar, querido. A palavra diz que nós, em Cristo Jesus, já estamos assentados nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, domínio, poder, acima, muito acima. E aí, querido, o que acontece é que eu começo a andar em caminhos meio tortuosos. Eu pego essa palavra e acho que essa palavra vai se cumprir independentemente de como eu vou viver, de como eu vou caminhar com o Senhor. Isso não funciona, igreja. Isso não funciona. Isso não funciona. Deus nos chama, amado, para sermos fiéis com Ele. Para sermos fiéis com Ele. Presta atenção. Falei anteriormente e volto a repetir. Presta atenção. Havia uma palavra do Senhor para Elias. Havia uma palavra do Senhor para Elias com relação àquela circunstância, aquele momento, quando ele fez secar o riacho. Havia um propósito, havia algo onde Deus queria levar Elias. Olha o que diz, amado, 1 Reis 17:9. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Amado, Elias, ao chegar na casa da viúva, presta atenção, os fatos pareciam não ser muito bons. Eu queria que você prestasse atenção aqui no seguinte, preste bem atenção, querido. A viúva era para ser o contrário. Naquela época, as viúvas aqui eram amparadas. Deus levanta Elias
leva Elias, manda Elias ir até a casa da viúva e dá ordem à viúva para que sustente Elias. Não tem cabimento nenhum a princípio isso, querido. E quando ele chega diante da situação, ele chega lá, sabe o que acontece? A viúva está praticamente passando fome, não tem nada. Quando ele chega lá, bate na porta e fala: você é a viúva? Sim, sou eu a viúva. Ele fala assim: ok, eu vim para cá enviado por Deus, e é o seguinte, põe a mesa que a gente vai sentar para comer. E ela fala assim com a maior alegria no coração, com o maior ânimo, fala assim: ok, querido, mas é o seguinte, só tem um pouquinho de nada de farinha, um pouquinho de nada só de azeite, e o que vai acontecer, querido, é que eu vou fazer um bolinho pequenininho para mim e para o meu filho, e nós vamos morrer depois disso. Elias, querido, nesse momento ele podia desfalecer, sabe? Elias nesse momento ele podia ter virado para Deus e falado assim: afinal de contas, que situação é essa? Deus me move do lugar que eu estava bem lá. Deus me move para cá, para chegar aqui, dizendo que essa viúva ia me sustentar. E essa viúva não tem nada. Essa viúva não tem absolutamente nada. Mas Elias tinha algo, não tinha, querido? Você quer saber o que Elias tinha? Elias tinha a palavra do Senhor sobre a vida dele. Vai até lá, porque eu já dei ordem a essa viúva para que te sustente. E Elias sabia, querido, que a palavra de Deus não volta atrás. Que Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás na sua palavra. E que se Deus falasse, Deus ia cumprir. E o que acontece é que Elias dá uma palavra para a viúva tremenda. Essa palavra é: ok, já que você vai fazer um bolinho pequenininho para você e para o seu filho, e depois vocês vão morrer, não tem problema nenhum. Só que antes disso, faz um para mim. Tem cabimento um negócio desse, querido? A viúva acaba de falar que ela tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, que só dá para fazer 2 bolinhos pequenininhos. E o profeta bate na porta e fala: não tem problema nenhum, ok, então faz o seguinte, faça o primeiro desses bolinhos, você faz para mim. A viúva podia falar assim: querido, presta atenção, você não escutou bem, você está com problema de audição. Eu falei que eu vou fazer um para mim e um para o meu filho. Você vem não sei de onde, já devia ter arrumado comida em outra casa que pudesse. Eu sou viúva, eu era para estar sendo amparada, e você está querendo aqui, você está entendendo, ficar debaixo da minha aba. Você está entendendo, querido? Sabe o que essa viúva faz? Essa viúva obedece. Essa viúva obedece, querido. Essa viúva, meu amado, obedece. E sabe o que acontece? Você tem ideia? Milagre, prodígio e maravilha. Sabe o que isso quer dizer? Diga assim: mover de Deus. Deus se move, querido, pela sua palavra. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Amém. Se Deus falou algo na tua vida, Ele não vai deixar que isso passe em vão. Ele vai fazer de tudo para que isso se cumpra na tua vida. E é o que Ele faz, querido. É o que Ele faz justamente com a viúva. Ele tinha dado uma palavra: vai lá porque eu já dei ordem. A viúva, querido, vai te sustentar. Essa viúva se submete à palavra de Elias, faz o primeiro bolinho. Sabe o que acontece? Não faltou mais farinha, querido, na panela, e não faltou mais azeite na botija, igreja. Eu não sei qual é a tua necessidade hoje, mas Deus tem uma necessidade muito maior, que é que você cumpra a missão e o propósito pelo qual Ele te chamou. E quanto a essas coisas, das nossas necessidades, Deus já tem uma palavra. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, que todas essas coisas já foram provisionadas. Creia na palavra de Deus, querido, que não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar farinha na panela e nem azeite na tua botija, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Havia também, querido, uma palavra do Senhor com relação a Moisés. Presta atenção. Êxodo 3, versículo 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios,
e para fazê-lo subir daquela terra, a terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimiram. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Querido, o clamor do povo funcionava como uma oração que lembrava a Deus a sua palavra, que Deus havia dado, querido, a Abraão há muitos anos anteriores a esse, e agora, querido, renovada em Moisés. Deus disse para Abraão: pode andar, Abraão, começa a andar, porque onde pisar a planta do teu pé, a terra é tua. Pode caminhar. Olha, Arão, olha para frente, olha para trás, olha para o leste, olha para o oeste, olha para tudo, querido, porque essa terra eu estou te dando. Essa terra eu estou te dando. Igreja, presta atenção. Deus te trouxe essa terra com propósito. Amém. Deus te trouxe, querido, essa terra com propósito. Muitas vezes a necessidade que você está passando aqui, você começa a olhar e fala assim: eu acho que está na hora de eu ir para outro país. Eu acho que está na hora de eu voltar para o meu país de origem. Presta atenção. Deus está mandando te dizer que se você fizer isso, você vai estar fugindo da missão e do propósito que Ele tem para a tua vida. Presta atenção, igreja. Para de correr do propósito que Ele tem para a tua vida. Deus tem uma missão para você. Deus tem uma missão para a tua vida, querido. E você cumprindo essa missão, todas as suas necessidades já estão provisionadas em Cristo. Amém. Você está entendendo, querido? Amém, igreja? Glória a Deus. Presta atenção. Salmo 25, versículo 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Salmo 119, versículo 49. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Jeremias 1, versículo 12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus já falou, igreja. Deus já tem uma palavra sobre a tua vida, e se Ele falou, Ele vai cumprir. Você está entendendo, querido? Você está entendendo, igreja? Amém. Amém? Vocês estão aqui comigo? Amém. Amém? Glória a Deus. Presta atenção, amado, porque às vezes eu olho e diante das circunstâncias, diante da necessidade que eu estou passando, diante dos problemas, eu olho e a impressão que eu tenho é falar assim: tudo bem, Deus tem uma palavra, mas como é que Deus vai cumprir? Como é que Deus vai cumprir isso aqui? Deus queria levar o povo dele a uma terra que manava leite e mel. Para isso ele tinha que atravessar o mar Vermelho. Não tinha um barco, não tinha uma provisão humana. E como é que isso aconteceria? Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um acampamento aqui na beira do mar Vermelho. Presta atenção, igreja, porque Deus, para cumprir a sua palavra, Ele cria o que não existe. Ele cria, querido, o que não existe. Ele cria o que não existe. Presta atenção, Êxodo 14, versículo 9. Perseguiram os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi Aiote, de fronte de Baal Zefron. Esse era o quadro no versículo 9. Presta atenção, olha o versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita
e à sua esquerda. Presta atenção, igreja. Às vezes aos nossos olhos, o que aparece é que não tem situação, não tem como. O que acontece é que Deus nos chama, querido, para caminharmos por fé. Se Deus falou, Ele vai cumprir. O que eu tenho que fazer é crer e caminhar segundo a palavra do Senhor. Se o mar se abrir, querido, Ele vai fazer você caminhar sobre as águas. Pode crer, igreja, e receber isso no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É um salmo, querido, que traz uma revelação maravilhosa. Traz uma revelação tremenda. Salmo 116, versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como a torrente no Negueb. Presta atenção. Para quem não conhece essa torrente do Negueb, presta atenção, eles passavam por lutas e pediam que Deus fizesse com que era feito, com que a torrente do Negueb, é o que está dizendo aqui o salmista, para fizesse como a torrente do Negueb. E era, querido, na verdade era um deserto, mas no inverno o que acontecia é que nevava. Acontecia o seguinte, amado, nevava, e quando o verão chegava, derretia a neve e criava no deserto uma torrente, ou seja, um rio no meio do deserto, querido. Eu não sei o que você está passando hoje. Você pode olhar hoje e falar assim: eu estou passando por um deserto na área do meu casamento. Eu estou passando por um deserto na área das minhas finanças. Eu estou passando por um deserto na área das minhas relações. Eu estou passando por um deserto na minha vida pessoal. Eu tenho uma coisa para te falar. Deus é poderoso para fazer surgir um rio, querido, no meio desse deserto, e vai trazer suprimento, e você não vai morrer no deserto, meu amado. Amém. Em nome de Jesus. Simplesmente creia e se mova pela palavra do Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Há uma palavra do Senhor para a igreja. Presta atenção, Mateus 28, 19. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Eu quero dizer para vocês que essa palavra tem sido cumprida. Está sendo cumprida. E será cumprida. E tem mais. As portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. Querido, não importa de quem é. Às vezes você olha não, mas o meu irmão, mas a minha irmã, mas os meus pais, mas o meu vizinho, o meu patrão, são pessoas muito difíceis, são pessoas complicadas. Presta atenção, querido, se você é igreja, se você é templo do Espírito Santo, se você caminha segundo a palavra do Senhor, presta atenção, meu amado, presta atenção, porque as portas do inferno não poderão prevalecer contra você. Você está entendendo, igreja? Amém, amém, queridos? Amém. Quando o diabo se levantar fazendo oferta para você, faça igual Jesus. Recuse a oferta. Recuse a oferta. Recuse a oferta. Só receba aquilo que o Senhor te der. Foque, igreja, na missão. Foque na missão. E foque no propósito que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Presta atenção. Deus tem a palavra para a igreja e Deus também tem uma palavra para você. Você quer receber, querido? Amém? 2 Timóteo 2,13. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Se Deus falou, querido, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Não importa a necessidade, não importa o que você está passando, Ele vai cumprir. E presta atenção, querido, o que é que Deus quer fazer na tua vida e na minha? Presta atenção. Ele quer nos libertar do mundo, do diabo. E Ele quer nos libertar até mesmo de nós. Às vezes nós estamos presos às nossas necessidades. Estamos presos aos nossos achismos. Estamos presos às nossas tradições. Deus quer te libertar disso, querido. Deus quer te libertar disso. Na verdade, eu quero falar para você que Ele já fez isso há 2000 anos atrás. Ele já fez isso há 2000 anos atrás. E hoje é dia, igreja, de crer e receber essa palavra. Hoje é dia de tomar posse da tua herança que já foi entregue para nós na cruz do Calvário, querido. Amém, queridos? Outra coisa que Ele quer fazer, Ele quer curar, amado, as nossas feridas. Ele quer curar as nossas feridas, sarar as nossas enfermidades emocionais, nos restabelecer emocionalmente, restabelecer os nossos relacionamentos quebrados. Deixa eu falar mais uma vez, Ele já fez isso.
está na hora de tomar posse, igreja. Amém. Isso já foi feito. Isso já foi vencido. Isso já foi conquistado. O que Moisés fez foi simplesmente tomar posse do que havia sido conquistado e entregue a Abraão. Você está entendendo, querido? Amém. Amém, igreja? Preste bem atenção. Ele te trouxe aqui. E agora tem um mar na tua frente. Não há saída? A saída, querido, como eu falei anteriormente, não é mudar de país. A saída, querido, não é buscar pelas minhas próprias forças. A saída, querido, não é eu buscar no mundo como é que as pessoas que já passaram por isso se livraram. Não é essa a saída. Não é essa a saída. A saída, querido, é voltar ao Senhor. Não tem caminho à sua frente. E você está cercado por trás. E ainda vindo inimigos. Peço ao Senhor que, se não houver um caminho, Ele cria um para você. Ele vai fazer isso no nome de Jesus. Amém, amém, queridos? Amém. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Então, na verdade, querido, o que é que produz o mover de Deus? Na verdade, o que é que produz o mover de Deus? Você quer receber? Amém? Amém. Um coração que se move pela sua palavra. Amém. Um coração que se move pela sua palavra. Isso produz o mover de Deus. Estes, amados, podem ouvir Deus perguntar o seguinte. Presta atenção, Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Amém. Agindo o Senhor, querido, quem é que vai poder ficar na frente impedindo a obra de Deus na tua vida? Agindo o Senhor, quem é que vai poder impedir o propósito de Deus e você de cumprir a missão que Ele tem preparada para ninguém? Você quer que eu te responda? Quem é que vai te impedir? Ninguém. Ninguém. Ninguém pode te impedir, igreja. Ninguém pode te impedir. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Deus. Presta atenção, querido. Deus quer que o poder dele se mova na tua vida e na minha. E Deus quer que o poder dele se mova através da minha vida e da sua. Mas presta atenção. O propósito de Deus só vai se cumprir. E a missão dele só vai ser cumprida por nós, se o Senhor se agradar de nós. Ele tem que olhar em nós. Ele tem que olhar para a igreja e ver a igreja com o coração disposto a ouvir e obedecer. E ver uma igreja disposta a abrir mão de tudo e de todos. Com o coração disposto, querido, a abrir mão de todos os seus sonhos e começar a ter disposição para viver os sonhos que Deus já tem preparado para nós. Digamos, individualmente como pessoa e como igreja. Deus tem um propósito para esse ministério. Paz, meu querido, Deus conta com você para que esse propósito se cumpra. Deus quer fazer com que o poder dele se mova na tua vida e através da tua vida e da minha, para que o propósito dele se cumpra aqui, nesse ministério. Depende só de você e de mim. Deus está pronto. Deus está pronto. Deus está pronto. Amém, queridos? Deus está pronto. E Ele quer fazer, Ele vai fazer no nome de Jesus. O que nós temos que ter fé. Nós temos que crer. Nós temos que crer. Abraão creu. Abraão creu. Por isso recebeu. Abraão creu. Presta atenção, todos os homens de Deus que creram, receberam. Essa geração que saiu com Moisés do Egito, saíram a princípio atrás de Moisés, crendo até no que Moisés estava falando, mas era um coração duro o povo. E o que acontece, querido, é quando eles chegam diante da terra prometida, diante de Canaã, que era o que Deus
na verdade, já tinha entregue a eles, a terra já era do povo de Deus. Eles só estariam tomando posse. Só estariam tomando posse. Os espias vão, olham para a terra, olham para a promessa e voltam e falam assim: não tem jeito não. Teve dois que falaram assim: tem jeito sim, se o Senhor se agradar de nós. Tem jeito sim, se nós tivermos um coração disposto. Tem jeito sim, se nós tivermos um coração contrito e quebrantado. Tem jeito, porque Deus não é homem para que minta, Ele não vai voltar na sua palavra. Ele já nos deu, já está na nossa mão. Sabe o que acontece, igreja? O povo não crê. Toda aquela geração morre no deserto, menos Josué e Caleb. Menos Josué e Caleb. Foram os dois únicos, junto com a nova geração, agora sendo liderados por Josué. Um dos que creu, um dos dois que creram dentro daquela geração perversa e corrompida. Um daqueles dois que creram entra liderando o povo, e eles entram conquistando o povo. Você está entendendo, igreja? Amém, queridos? Eu quero que você baixe sua cabeça agora nesse momento. Quero orar.